Deus trabalha nos bastidores. Ele põe e depõe reis. Às vezes nós estamos preocupados com as eleições e estão-se a aproximar as legislativas. Temos que estar serenos. O Senhor está a conduzir todas as coisas nos bastidores. A providência de Deus é diferente das intervenções milagrosas diretas. Na providência, Deus utiliza as decisões que as pessoas tomam, boas ou más, as leis que os políticos aprovam, ou então os acidentes e os incidentes que acontecem, e movimenta até aquilo que Ele estabeleceu como um propósito. Deus hoje ainda se move nos bastidores, mesmo que a nossa compreensão seja limitada, ou até mesmo se o nosso comportamento tiver sido errático num passado recente. A oração é chegar à presença de Deus e levar os nossos problemas. A fé é deixá-los com Deus. Às vezes nós saímos da presença de Deus e levamos novamente os nossos problemas. Por isso o Senhor convida-nos esta manhã a deixar os nossos problemas com Ele. Eu esta manhã gostaria de refletir convosco sobre a vida de uma plebeia que se casou com o rei. Estes enlaces não acontecem apenas nos nossos dias, ainda que seja mais comum no nosso contexto, como por exemplo o casamento da rainha Letícia Ortiz com o rei Filipe VI de Espanha, ou a princesa Kate Middleton com o príncipe William de Gales, ou para os mais antigos, talvez tenha inaugurado esta senda, Grace Kelly com o príncipe Rainier III do Mónaco. Na verdade não foi Grace Kelly que inaugurou este tipo de união, foi Esther. Esther é a primeira plebeia que se une a um rei. Talvez exista mais alguns na história. E o nome hebraico desta menina é Hadassah, que significa murta. A murta é uma planta aromática que pode alcançar 5 metros de altura. Ela era utilizada na festa dos tabernáculos. Esta flor produz um aroma extraordinário e parece até uma explosão estelar, como se fosse uma supernova. Por isso há alguns estudiosos que fazem uma relação entre o nome de Esther, estrela, e murta. Esther é a personagem principal deste livro. Ela é a estrela. Em momentos cruciais da história do grande conflito, Deus tem levantado mulheres especiais, como Ruth, como Esther, como Débora, uma das juízas, ou então Jael ou Yael. Há aqui uma irmã na igreja que se chama Jael, não há? É Yael? É baseado. Se calhar é a tua mãe. Eu estou a olhar para ali para um rapaz, mas parece ser o filho. É a tua mãe, não é? A tua mãe tem o nome baseado na Bíblia. Ela foi uma guerreira intrépida no livro de Juízes. Há também uma profetisa chamada Hulda. Já nos nossos dias há também uma profetisa chamada Ellen White. No Novo Testamento nós encontramos uma serva de Deus chamada Priscila, que tinha como marido o Áquila. Ouvi aqui muito bem, o Áquila. Este casal nunca se esquecia dos seus nomes, porque eles rimavam, não é? Deus entregou o dom da liderança espiritual, mas também o dom da liderança administrativa a estas mulheres, a estas queridas. Bom, então Esther é a estrela deste livro. Alguns poderão dizer que não é bem assim. A estrela deste livro é Deus. É verdade. Deus é a estrela de todos os livros da Bíblia. Isso é bem verdade. Mas, curiosamente, o nome de Deus não aparece uma única vez neste livro. Uma única vez. E por isso os irmãos poderão pensar que Deus está ausente desta história, deste enredo. Nós não encontramos os nomes da aliança, não encontramos expressões associadas ao caráter de Deus no livro de Esther. Não existe sequer uma referência explícita à oração, à fidelidade à lei de Moisés. Nenhum escritor do Novo Testamento sequer citou este livro. Um único escritor, Martinho Lutero,
desejou até que este livro não tivesse sido escrito. Não se preocupem, a luz é progressiva e Martinho Lutero não chegou a alcançar todas as verdades que neste momento nós temos à nossa disposição e que brilham diante de nós, mas ele deu um importante contributo. E este é um dos dados mais fascinantes do livro de Esther. Aparentemente, parece que Deus não está neste livro. Aparentemente. Mas a verdade é que ele está lá. Não talvez de uma forma milagrosa ou demasiado audível, não talvez abrindo o mar vermelho ou fazendo cair maná do céu, mas Deus está nos bastidores. Deus está a dirigir o enredo desta história nos bastidores. Teologicamente, nós utilizaríamos uma palavra: providência. Providência. A providência de Deus é diferente das intervenções milagrosas diretas. Na providência, Deus utiliza as decisões que as pessoas tomam, boas ou más, as leis que os políticos aprovam, ou então os acidentes e os incidentes que acontecem, e movimenta até aquilo que ele estabeleceu como um propósito. O apóstolo São Paulo, em Romanos 8:28, descreve a providência de uma forma magistral. Nós sabemos de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo São Paulo está a descrever a providência. O nome de Deus pode não ser mencionado neste livro, mas a providência está presente. Queridos irmãos, Deus não nos deve explicações e não precisa de nos reportar porque é que age de determinada forma com alguém e de uma determinada forma com outra pessoa. Ele pode, inclusive, atuar num contexto que nos parece ímpio, injusto, pagão, como na nossa história, para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo São Paulo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 11, diz que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, de acordo com o conselho que ele tem com o Filho, com o Santo Espírito. Para aqueles que olham para a sua vida, muitos estamos aqui como uma vida comum, estamos em casa, estamos num local de trabalho e perguntamos muitas vezes: será que a minha vida tem um propósito? Será que há um propósito especial para a minha existência? Bom, eu posso ser mecânico, engenheiro, canalizador, trabalho num consultório, sem um destaque especial na sociedade. Esta história de Esther está relacionada com a nossa vida. É a história de uma plebeia normal, uma menina órfã, que se transforma rainha numa corte pagã. E Deus manteve-a ali por um motivo muito particular. E acreditem que Esther não conhecia as implicações das suas decisões. À medida que o enredo foi progredindo, ela foi percebendo as decisões que ia tomando. Esther é um livro do Antigo Testamento que nas escrituras hebraicas é chamado de Ketubim, ou significa os escritos. Na Bíblia judaica, eles até dão-lhe um outro nome, que é Megilot, que significa 5 rolos. E estes 5 rolos compreendem os livros de Cantares e Eclesiastes de Salomão, Lamentações de Jeremias, Rute e Esther. E estes 5 livros são lidos em ocasiões especiais, nas festas judaicas. O livro de Esther era lido na cerimónia do Purim. Que festa é que seria esta? Esta não é uma festa levita. Na verdade, é uma comemoração que se vai iniciar na Pérsia. Sem o livro de Esther, queridos irmãos, nós não conheceríamos o contexto social e histórico daqueles dias. Quando saiu o decreto para reconstruir Jerusalém, poucos grupos deixaram a grande capital do mundo. Na verdade, a maioria permaneceu. Segundo Esdras, no capítulo 1, no versículo 3, apenas 50.000 judeus saíram de Babilónia, da Pérsia, sob as ordens de Zorobabel, Esdras e Neemias, como nós conhecemos. Mas 1 milhão de pessoas
ficaram no exílio babilónico. 1 milhão de pessoas. Como é que acham que seria a vida na Pérsia? Deveria ser boa para as pessoas permanecerem. Deveria ser confortável para que 1 milhão de pessoas não quisesse voltar. Mas até a nossa vida confortável pode ser interrompida subitamente por uma crise financeira, por umas taxas de juro que aumentam e que tornam difícil pagar a nossa casa, por uma guerra, por um acidente, por uma doença. Contudo, quando vivemos momentos de crise, muitas vezes perguntamos: onde é que está Deus? Queridos irmãos, Ele não foi embora. Ele está presente. Da mesma forma que um pai não abandona um filho quando ele está doente. Está com ele nos bons e nos maus momentos. Ele é o Deus presente na calma, mas também é o Deus presente na crise. Quer estejamos hoje em paz, ou estejamos a enfrentar uma tempestade, não duvidem. Deus está presente nas nossas vidas. Vamos investigar de perto a providência de Deus. O livro de Esther vai abrir com uma grande festa, com uma grande party. Era a festa do rei, disse a Míriam na história das crianças, a ver se estavam atentos. Do rei Assuero. Do rei Assuero. Assuero é mais conhecido na história pelo seu nome grego, que era Xerxes. O pai de Xerxes era o rei Artaxerxes I, aquele que deixou Neemias, o copeiro, regressar a Jerusalém. Sabem o que é que significa Xerxes? Leão, em língua acádica. Há muitas pessoas que pensam que o primeiro rei leão foi o Simba. Mas não. O primeiro rei leão é Xerxes. Ele era um líder feroz. E este rei leão governava em Suzã. Era a capital do seu império, de acordo com Esther 1:2. E no 3º ano do seu reinado, versículo 3, ele organizou uma grande festa. Convocou toda a corte e ali exibiu todo o seu poder. Olha, meus irmãos, havia paradas militares, concertos, festas temáticas, comida e bebida à descrição. Havia também orgias. E sabem quanto é que durou esta festa? Quase 6 meses. 180 dias, de acordo com o versículo 4. Esta era uma festa, se paga, sabem por quem? Pelo governo. Os impostos do povo patrocinaram esta excentricidade. Hoje seria um caso para uma comissão de inquérito parlamentar. Era um caso de justiça. A festa aconteceu no ano 483 a.C. E no ocidente do Império Persa, algo muito sério estava a passar. Existe um novo rei nas cidades-estado gregas. Este rei é Filipe da Macedónia. E ele representa a ascensão do Império Grego, que em breve irá dominar o mundo. E vários estudiosos acreditam que o motivo por trás desta festa de Assuero era, na verdade, apresentar um plano de guerra, vender um plano de guerra aos seus sátrapas das 127 províncias e também aos seus generais. Eles queriam enfrentar os gregos. Assuero, o rei leão, precisa de um enorme exército, precisa de ajuda financeira. Hoje nós diríamos, precisa de uns aviões F-16, precisa de uns mísseis Tauros, precisa de drones, precisa de ativar a máquina de guerra para fabricar espadas, lanças. Parece que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. A história volta sempre a repetir-se. Em breve irá levantar-se o filho de Filipe da Macedónia, Alexandre o Grande, e vai derrotar os persas, de acordo com a profecia de Daniel. Recordam-se, queridos irmãos, que Deus trabalha nos bastidores. Ele põe e depõe reis. Às vezes nós estamos preocupados com as eleições e estão-se a aproximar as legislativas. Temos que estar serenos. O Senhor está a conduzir todas as coisas nos bastidores. Deus trabalhou de forma perfeita. Alexandre vai construir uma rede de estradas que mais tarde vai ser ampliada por Roma.
o Evangelho vai viajar nessa rede de estradas e, finalmente, prepara os eventos do Novo Testamento para a vinda do Messias. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Os bastidores estão a ser trabalhados pela providência. E o versículo 5 afirma que o rei logo a seguir organizou uma outra festa de 7 dias. Parece que ele estava contente com o resultado da agenda. Ele conseguiu aquilo que pretendia e vai celebrar novamente. Este é o pano de fundo. E o versículo 9 afirma que a rainha Vashti também organizou um banquete. O costume da época é que homens e mulheres não podiam comer juntos. Era o contexto. Eu esta semana vi a mulher de um jogador de futebol, alguns dos rapazes que estão aqui conhecem, Mahrez, jogou no Manchester City e transferiu-se para a Arábia Saudita. E a mulher estava num hotel e queria tomar banho na piscina. E telefonou para a recepção do hotel e perguntou se para entrar na piscina teria que vestir-se, cobrir-se, ou poderia ir de fato de banho. E lá na recepção do hotel, na Arábia Saudita, disseram-lhe: a senhora não pode entrar na piscina, porque a piscina é somente para homens. Este é o contexto civilizacional de algumas nações e que existia na época e provocou um choque naquela senhora. O rei ordenou que Vashti viesse a desfilar perante os governantes, provavelmente com uma dança do ventre, para exibir a sua beleza. Para o rei, Vashti era como se fosse uma mulher troféu. Ele queria exibi-la diante da sociedade. É interessante que a história também nos mostra que Vashti era bisneta de uma personalidade muito conhecida da história, o rei Nabucodonosor. Vashti era a bisneta do rei Nabucodonosor. Ela cresceu na corte. Era uma menina quando Ciro e Dario conquistaram Babilónia. E ela cresceu naquele ambiente. E respondeu assim muito provavelmente: eu não vou desfilar para um grupo de bêbados. Nem pensem, eu não vou fazer isso. O rei, diz o versículo 12, ficou furioso. E diz que o texto até que acendeu nele a sua ira. Lembram-se de ter dito que o rei Leão era conhecido por ser feroz? Certa ocasião, lá no lado oriental do Império, uma ponte persa que fazia a ligação ao Helesponto caiu e destruiu os barcos da armada. O rei Assuero, irritadíssimo, agarrou no seu cetro e começou a bater no mar, porque foi devido a uma tempestade, como se o mar fosse culpado. Há pessoas que às vezes, quando estão irritadas, dão murros na parede. Assim era o rei Leão. E logo de seguida emitiu um decreto, mandando executar os 300 oficiais que tinham construído aquela ponte. Mandou-os decapitar a todos. Pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. Assim era Assuero. Ele estava furioso porque a mulher disse-lhe não. Em nota cómica, nós poderíamos dizer que ele ainda não tinha lidado com o feminismo. E por isso ele não sabia o que fazer. E como ele não sabia o que fazer, ele vai consultar o seu gabinete real. E um dos elementos do staff, chamado Memucan, aconselha que o rei deponha Vashti e que emita um decreto obrigando as mulheres a obedecer em tudo aos seus maridos. Se hoje viver em determinados países já é difícil, imaginem ser mulher naquele momento. As mulheres não tinham qualquer vontade. A partir daquele momento, tinham que obedecer aos seus maridos. Por uma loucura do rei e dos seus conselheiros. Entretanto, o rei ficou aparentemente solteiro, continuou a guerra contra os gregos, contra os egípcios e começou a sentir saudades de ter uma rainha idónea ao seu lado. Faz-me lembrar a história da Míriam. O rei estava com saudades, o rei queria ter alguém ao seu lado. Ele muito provavelmente buscava conforto no seu harém, mas ele não se sentia feliz. Ele queria uma rainha. A providência, queridos irmãos, estava a atuar. Os membros do gabinete real aconselharam-no a organizar um concurso de beleza, Miss Universo, para escolher a futura rainha. Lá na corte da Pérsia,
trabalhava um homem chamado Mardoqueu. Ele era primo de Ester e ele ficou a conhecer este plano. Ele era o primo mais velho e criou a sua prima que tinha ficado órfã. Capítulo 2, versículo 7. Na realidade, o texto até diz que Ester era linda. Era um regalo para os olhos, como nós dizemos hoje. Queridos irmãos, Mardoqueu, ao contrário do que muitos pensam, não é o nome bíblico. Hoje há muitos judeus que dão este nome aos seus filhos, mas é um nome persa, é um nome acádico e que nos faz exatamente lembrar o deus Marduk. Não é parecido com Mardoqueu? Marduk, o deus patrono de Babilônia. Assim como Ester, o nome dela também não é hebraico. Já vimos que não. Está relacionado com a principal divindade de Babilônia, Ishtar. Não é parecido? Ester e Ishtar. Ela é representada pela estrela de Vênus. Mardoqueu, eventualmente, começou a pensar humanamente de forma estratégica. Ele pensou, a minha prima tem que entrar neste concurso de Miss Universo. A outra possibilidade é que Ester tenha sido obrigada a participar neste concurso de beleza. Porque a linguagem que nós vemos no versículo 2, 3, 8 e 16, parece que há uma ordem. Busquem-se as virgens para o rei. Mas mesmo assim há muitas coisas, queridos irmãos, que não batem certo. Mardoqueu é judeu e a prima é judia. A lei de Moisés, que não é aqui mencionada neste livro, proíbe o casamento com pagãos, com gentios. Proíbe igualmente o adultério, pois Assuero é casado ainda que tenha despejado a sua mulher. A participação neste concurso de beleza envolvia também uma noite com o rei em relações pré-matrimoniais. E se Ester perdesse este concurso de beleza, muito provavelmente Mardoqueu sabia que Ester acabaria no harém do rei como escrava sexual. Ela foi entregue a Hegai, o chefe das concubinas, capítulo 2, versículo 9. Este é um grande risco que Ester e o seu primo estão prestes a correr. Meus irmãos, vejam o contraste com o livro de Daniel, em que os personagens assumem a fidelidade a Deus, mesmo contra os decretos do rei, mesmo contra a morte, se tiverem que enfrentar uma fornalha ou uma cova dos leões. Eles têm fidelidade nos seus nomes, na sua dieta, na sua identidade. Vasti aparenta ter mais princípios morais que os judeus que vivem no cativeiro na Pérsia. Aliás, Ellen White, no livro Profetas e Reis e no livro Filhas de Deus, diz exatamente que Deus várias vezes advertiu o povo para sair da Pérsia. Mas eles conformaram-se com aquela zona de conforto e pouco a pouco começaram a ser aculturados. Recordam-se que um grande grupo, 1 milhão de judeus, recusou-se a viajar para Jerusalém. Poderíamos dizer que em linguagem de hoje que a maioria estaria em apostasia, praticamente aculturados pela ideologia de Babilônia. Não foi Deus que ordenou que Ester participasse daquele concurso. E mesmo que tivesse sido obrigada, ela poderia tentar resistir, como fizeram os amigos de Daniel. Agora vem algo extraordinário. Mas, apesar das nossas decisões, a providência continua a dirigir todas as coisas. E o Espírito de Profecia também diz que ainda assim, apesar da aculturação, Ester temia a Deus. E ele permitiu que Ester chegasse a rainha, mesmo através de um propósito que nós não compreendemos, porque ele tinha um plano maior. Um plano maior. Ester possivelmente acreditava que Deus poderia fazer algo, transformando aqueles acontecimentos negativos em algo bom para ela e para o seu povo. E esta era também a opinião do seu primo Mardoqueu, porque o capítulo 4 de Ester, no versículo 4, diz que, quem sabe, se não foi para um tempo como este, tu chegaste, foste elevado à rainha, porque não era normal uma plebeia, órfã, judia, chegar à rainha da maior nação da época. Deus hoje ainda se move nos bastidores, mesmo que a nossa compreensão seja limitada, ou até mesmo se o nosso comportamento tiver sido errático, num passado recente. O historiador Flávio Josefo diz que Ester
superou a beleza de todas as mulheres existentes na época. Sem dúvida que a beleza de Esther abriu várias portas. Aliás, ainda hoje a beleza abre várias portas. Mas acreditamos que as portas maiores foram abertas pela providência de Deus. O capítulo 2, versículo 12, diz que depois de 12 meses de tratamento de beleza, Esther é apresentada diante do rei. Queridas irmãs, as mulheres que estão aqui, imaginam 6 meses com tratamento de óleo de mirra, 6 meses com tratamento de especiarias, 6 meses com tratamentos faciais e corporais. Homens, não fiquem chateados ou tristes se as vossas mulheres passarem algum tempo no cabeleireiro ou no gabinete estético a mimarem-se da sua imagem. Porque Esther passou 12 meses a cuidar da sua imagem. Como é que seria, queridas irmãs, viver 12 meses num spa? Já pensaram nisto? 12 meses sem trabalhar, sem cozinhar, sem lavar roupa, sem cuidar dos filhos, com um orçamento ilimitado durante 12 meses para ir às compras ao Corte Inglês. Vocês podem comprar tudo o que quiserem. Isto é ser mimado. Biblicamente, não existe qualquer problema na beleza física, mas não fiquemos tão presos à beleza física que nos esqueçamos da beleza espiritual, do nosso ser interior. Esse sim, nós não devemos negligenciar a pessoa interior, porque é esse que nos vai levar para a eternidade. O versículo 16, no capítulo 2, afirma que o rei apaixonou-se imediatamente por Esther. Nós vamos dizer que sentiu-se atraído. E a jovem judia plebeia finalmente chega ao trono da Pérsia. Esther se escondeu, não revelou que era judia. E o seu primo também não. Aparentemente parece que ela utiliza a sua influência para beneficiar a Mardoqueu, fazendo-o subir na carreira. Ele agora, diz o versículo 19, que está a servir à porta do rei. Tem colaboradores, tem uma rede de informação e vai descobrir através da sua rede de informação vai descobrir através da sua rede de informação, ele tem serviços especiais, que há uma conspiração para tentar matar o rei Assuero. E Mardoqueu consegue interromper esse golpe de Estado. Aborta o plano, mas não foi recompensado. Ainda não, meus queridos, ainda não. A providência está a trabalhar, nunca se esqueçam. A providência de Deus trabalha também na nossa vida. E a providência de Deus pode nos confortar esta manhã. Sempre que vocês procurarem, ou eu procurar viver de forma justa ou de forma altruísta, nós poderemos não ser recuperados imediatamente ou recompensados. Podemos até nem ser notados nesta vida, mas nós vamos ter uma recompensa nos céus. Jesus diz em Mateus 6,19, para juntarmos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. As portas grandes normalmente giram em pequeninas dobradiças. As portas grandes giram em pequeninas dobradiças. E Mardoqueu pode não ter sido compensado no imediato, mas o seu ato ficou registado nas crónicas da Pérsia. O rei, entretanto, promoveu Amã, o Agagita. Porquê Agagita? Porque ele era descendente do rei Agag, um dos fundadores dos Amalequitas. E Satanás vai entrar nesta história, diz o livro Profetas e Reis. Ele trabalha no xadrez mundial para também implementar os seus propósitos. Os cortesãos inclinavam-se todos diante de Amã, como se fosse uma divindade, com exceção de Mardoqueu. Se Saúl, antepassado dos judeus, e vocês podem ver este relato em 1 Samuel 15, tivesse cumprido a orientação de Deus, Amã não estaria ali naquele momento. É muito provável que Amã agora quisesse vingar o seu povo através da força do Estado. Estamos a aproximar-nos do final. Amã queria matar todo um povo judeu. Sabem como é que isto chamaria? Genocídio. Eliminar 1 milhão de pessoas. Amã promete colocar até nas mãos dos assassinos 10.000 moedas de prata. Sabem quanto é que é 10.000 moedas de prata? Versículo 3, capítulo 3, versículo 9. É 1/3
do orçamento da Pérsia. Onde é que ele vai buscar este dinheiro? Simples. Se matarem 1 milhão de judeus e ficarem com as posses dos judeus, vocês vão ter este orçamento, 10 mil moedas de prata. E Amã tentou convencer o rei. Isto iria alimentar os cofres do Estado, porque a Pérsia estava praticamente na falência devido às guerras com a Grécia e com o Egito. E para o rei pareceu uma ideia genial. Emprestou-lhe o anel, emprestou-lhe o sinete e emitiu um decreto. Em determinada ocasião, os judeus teriam que ser eliminados. Parece uma história muito semelhante ao Holocausto, em 1940, quando Hitler disse que tinham que resolver o problema judeu. Este problema judeu representava, segundo ele, uma ameaça à prosperidade da Alemanha. Vamos demonizá-los. Vamos dizê-los que eles são sub-humanos. Vamos marcá-los com a estrela de David. E, sobretudo, vamos colocá-los nos campos de concentração. E assim o antissemitismo foi legalizado. Em breve, queridos irmãos, um decreto dominical será emitido universalmente e os guardadores de sábado serão igualmente marcados. Serão demonizados em nome da prosperidade do mundo. Assim diz Ellen White no livro Profetas e Reis. O inimigo pensou, se o Salvador viria através de uma nação, o propósito deles era frustrar exatamente esse propósito. Eliminar esta nação. E desta forma, o Messias não viria. Tem sentido? Faz sentido? Depois da história bíblica, o diabo continua a atacar o povo remanescente até aos nossos dias. E cada dia nós somos tentados para que caiamos. Mardoqueu, bem como todos os judeus, humilharam-se diante de Deus. Eles vestiram-se de saco. E Mardoqueu, muito inteligente, fez esta cerimónia publicamente. Foi para a rua. Isto chamou a atenção do Palácio Real. Chamou a atenção da rainha Esther. Deus salva a rainha. A rainha chamou Mardoqueu e este contou-lhe a história. E nós sabemos como é que tudo terminou. Mas há aqui um detalhe que eu gostaria de dar algum ênfase antes de concluirmos. Ela pediu que se realizasse uma grande reunião de oração. Capítulo 4, versículo 16. Uma grande reunião de oração, de intercessão que demorou 3 dias. 3 dias. Pediu ao povo todo que orasse. O que é que nós fazemos quando estamos a viver um momento de crise? Será que oramos? Será que não fazemos nada? Ela juntou toda a gente. Durante 3 dias, eles oraram. E depois daquele período, ela foi falar com o rei. E naquele momento, o seu primo Mardoqueu disse, Esther, talvez tenha sido para um momento como este, que tu tenhas sido levantada como rainha. Deus conduziu a providência. Mas se tu não fores, Esther, tu vais morrer também. Tu vais morrer, Esther, porque tu és uma judia e Deus vai providenciar uma forma de nos libertar. Uma forma de nos libertar. Esther resolveu aproximar-se do rei. Isto, ela poderia morrer, porque segundo a lei dos medos e dos persas, quem não se aproximasse do rei sem convite, era decapitado. Decapitada. E Esther disse, eu vou morrer das duas formas. Ou vou morrer decapitada se eu for ter com o rei, ou vou morrer pelo decreto. Mas pode ser que eu ache graça diante do rei. E ela ganhou coragem e aproximou-se da corte do rei. E o rei estava com saudades dela. Mais uma vez era Deus, através de forma comum, a trabalhar no coração do rei. E ela foi aceita. Sabemos que no final, as coisas mudaram. Ela até conseguiu que o rei emitisse um novo decreto para que os judeus se pudessem defender. Isto é como se fosse um jogo de xadrez, mas com peças reais. É como se Deus e Satanás estivessem a jogar xadrez como reis e rainhas reais. Satanás move o rei no tabuleiro para emitir um decreto e diz cheque. Logo de seguida, Deus move a rainha no tabuleiro, faz com que esta vá ter com o rei Assuero, o rei Leão, e é emitido um decreto para que os judeus participassem. E Deus escreve checkmate a Satanás. O rei ficou perturbado com a informação que havia alguém que queria matar o povo da rainha e veio finalmente a libertação.
No final do livro, no capítulo 9, versículo 21, o rei ordenou-lhes que guardassem o dia 14 e 15 do mês de Adar, que era o mês de Purim. Purim significa muito, ou sortes, em persa. E Mardoqueu recebeu finalmente a sua recompensa. Ele foi colocado como o segundo depois do rei, como aconteceu com José, com Daniel. Hoje, lá em Israel, ainda se celebra a festa do Purim. Se um dia tivermos a oportunidade de lá ir, ou se os irmãos tiverem a oportunidade de ir, vão encontrar nessa festa algo parecido com o nosso Natal. Mas eles põem até umas caras do Amã, e com uns dardos e umas flechas, atiram contra a cara feia do Amã. Há lá também umas bolachinhas muito deliciosas, que eles chamam os Amatashan. São mesmo muito boas. Eles comem-nas e que representam as orelhas do Amã. Mas neste livro nós vemos a providência de Deus. Nós, se vivêssemos naqueles dias, não podíamos entrar no palácio do rei da Pérsia, a não ser que ele levantasse o cetro na nossa direção. Antes, devido aos nossos pecados, nós também não poderíamos entrar no trono da graça. Mas por causa da graça de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós hoje que estamos aqui, podemos ter acesso direto ao trono da graça. E como Assuero disse a Esther, o que é que queres que eu te faça? Jesus também me diz hoje, filho, filha, o que é que tu necessitas? O que é que tu queres que eu faça para te poder ajudar, para te ajudar a crescer espiritualmente? Eu termino dizendo, Deus salve a rainha, Deus salve cada um de nós. A providência continua a atuar e vai fazê-lo até à volta de Jesus. O Senhor os abençoe.